Hoje nós vamos falar das características, de algumas características de Jesus que nós precisamos evidenciar em nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Cristo, com Denis Gonçalves, seu amigo. Todos os dias está aqui trazendo uma palavra de Deus para você, uma palavra que vem dos céus, uma palavra celestial para vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, as características de Jesus que a gente precisa evidenciar em nossas vidas e colocar em prática. Já aproveita, já curte, compartilha nos grupos de oração, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que é muito importante para mim. É muito importante que esses vídeos cheguem a mais pessoas, que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. E a primeira característica de Jesus que nós vamos falar é a mansidão e a humildade. A gente precisa ser manso e humilde, assim como Jesus foi. Assim como Jesus é. Porque Jesus ainda vive. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Não existe ninguém que morreu e ressuscitou como Jesus. Jesus ressuscitou outras pessoas, mas somente Jesus foi ressurreto como um ser celestial. Vamos lá, primeira característica, manso e humilde. Vamos colocar aqui na tela para vocês, tá? Já vou colocar. E vocês vão ler comigo. Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz o seguinte: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus ele fala para a gente, olha, eu sou manso e humilde. E vocês precisam replicar isso na vida de vocês aqui na Terra. Vocês precisam replicar isso na vida de vocês na Terra. Será que nos dias de hoje a gente tem sido manso e humilde quando a gente é confrontado de alguma forma? Será que a gente não vira um leão, não vira um ser totalmente nervosinho e revida contra as pessoas? Jesus era manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Toda vez que a gente for confrontado, a gente tem que parar e fazer a pergunta para nós mesmos: será que Jesus faria isso? Porque Jesus manso e humilde de coração. E ele ainda fala que a gente pegar para nós o jugo dele, né, e aprender com ele, aprender a ser manso e humilde de coração, a gente vai encontrar descanso para as nossas almas. Assim é o que Jesus disse. E a gente aqui em Natal, né, a gente brinca, né? A gente tem um amigo aqui que é pastor e a esposa dele é bem tranquila. Ele é um pouco mais sanguíneo, um pouco mais nervosinho, vamos dizer assim. Às vezes começa a querer o velho eu voltar, e a esposa dele, com a mansidão e a humildade, fala assim para ele: Gessinho, Jesus faria isso? Ele na mesma hora ele dá aquela... E ela agradece a esposa, que é mansa e humilde de coração, para relembrar ele quem é Jesus e se Jesus faria aquilo. Então, nós temos que colocar em prática em nossas vidas a mansidão de Jesus e a humildade de Jesus. Jesus, ele é a base da mansidão e a humildade. E Paulo falava, né? Sede imitador de Cristo, assim como eu fui. E nós aqui na Terra, nada mais, nada menos somos que imitadores de Cristo. Hoje nós estávamos falando aqui que um funcionário ruim, né, ele representa a empresa. Ele representa a empresa, e qualquer medida que esse funcionário ruim tomar contra uma pessoa, fazer alguma coisa, ninguém vai entrar na justiça contra esse funcionário. Muito pelo contrário, as pessoas vão entrar na justiça contra a empresa, porque aquele funcionário representa a empresa. E assim somos nós, mansos e humildes de coração aqui na terra, representando a Cristo. Quando nós cometemos erros, as pessoas vão atacar a Cristo, porque nós representamos a Cristo. Imagine eu e você, imaginemos nós como representantes de Cristo,
e as pessoas atacando a Cristo por culpa do nosso erro. E é assim também que acontece. Você não vê as pessoas falando, fulaninho, não. Ah, naquela igreja, é porque esses crentes, é Jesus, não sei. Só vai respingar em Jesus. Imagina, a gente lá no dia de encontrar Jesus, e Jesus fala assim, rapaz, tantos processos eu recebi na terra, quantos processos eu tive, quantas pessoas enviaram processos a mim, atribuíram a mim o erro de vocês, né? Os nossos erros são atribuídos a Jesus. Vamos para frente, porque senão vai ficar grande isso aqui. Mas vamos lá. Hoje estou fazendo diferente aqui para mostrar para vocês, e eu aprendo também que a gente tem que ser humilde de coração, mas a gente precisa ser leal a Deus também. E esse versículo que eu falei para vocês, Mateus 11, 29, ele mostra a grandeza de Jesus. Jesus, ele, como um ser celestial, poderoso, ele se esvaziou de toda a glória e se tornou o maior servo de todos até o dia da sua morte. Ele foi servo. A humildade dele, né, e a mansidão dele o tornou servo até o dia da sua morte. E quem dirá a nós o porquê nós não serviremos as pessoas? E a segunda característica de Jesus que a gente precisa de ter é lealdade. Lealdade. Em João 4, versículo 34, vou colocar para vocês agora, diz o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então Jesus, ele fala, a minha comida, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui mostra a lealdade de Cristo com Deus. A missão que Deus mandou para ele. Ele fala, aqui eu só respiro isso. Eu como a palavra, eu ouço a palavra, eu sou fiel, eu sou leal àquilo que o Senhor me mandou, àquilo que o meu Pai me mandou. E nós aqui temos que ter essa característica, lealdade. Será que nós estamos sendo leais à nossa família, os pais, leal à nossa esposa, aos nossos filhos? Será que nós estamos sendo leais às pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos fazendo o papel que Cristo faz? Quando a gente começar a fazer alguma coisa, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu me lembro. Gessinho, Jesus faria isso? A irmã Ana sempre pergunta para ele. Gessinho, Jesus faria isso? Então a gente tem que se colocar no lugar de Cristo e falar, será que Jesus faria isso? Será que a gente está sendo leal às pessoas? Será que a gente está sendo leal ao nosso trabalho? O lugar que nós estamos inseridos? As pessoas tiveram confiança na gente, entregaram algo para a gente. Será que a gente está sendo leal a essas pessoas? Será que a gente está sendo leal às nossas lideranças na igreja? Será que a gente não tem falado mal dessas pessoas pelas costas? A lealdade de Cristo a Deus, na missão que ele deu, ela não saiu nem um sequer segundo da trajetória de Jesus. Lealdade. Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Será que nós estamos concluindo a obra que Deus tem para nós aqui na terra? Será que nós estamos fazendo isso? Vamos colocar mais um versículo aqui que vai complementar aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, mas ele foi leal até a morte. Ele se tornou servo, ele se esvaziou de toda a sua glória para cumprir aquilo que o Pai determinou para ele, leal até a morte.
Será que nós estamos sendo leais a Deus? Será que nós não estamos pecando contra Deus? Será o que nós estamos fazendo aqui na terra? É para refletir. É para refletir, né? Será que eu tenho errado? Será que nós temos errado? Será que nós não estamos sendo leais a Deus naquilo que Ele mandou que a gente fizesse? Naquilo que é o propósito do cristão aqui na terra? É para a gente refletir. Vamos para frente. Nós vamos colocar aqui mais uma característica de Jesus que a gente precisa de ter. Fidelidade. Fidelidade. A gente precisa ser fiel a Deus. A gente precisa ser fiel. A gente precisa ser íntegro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora Apocalipse 19:11, que diz o seguinte: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Ele julga e guerreia com justiça. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Jesus, em todo o tempo, ele foi fiel e verdadeiro. Jesus, ele nunca deixou de ser fiel ao propósito que o Pai o enviou aqui. Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia sofrer, que ele ia ser traído, mas mesmo assim ele foi fiel. Ele foi íntegro naquilo que Deus mandou. Ele até disse, se for possível, aparta de mim esse cálice, se for possível, tira este de mim. Mas como não foi possível, ele já sabia que estava traçado. Ele foi fiel, ele foi íntegro até a sua morte de cruz. Será que nós temos tido fidelidade? Será que nós temos lealdade, fidelidade, mansidão e humildade? E o último de hoje, honestidade, né? Honestidade. Eu vou colocar para vocês aqui a honestidade de Jesus. João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo nos odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O que Jesus quer dizer aqui? Olha, eu sou honesto, íntegro. A minha honestidade fez com que o mundo odiasse vocês. Fez com que o mundo olhasse para vocês de uma forma que despreza vocês. Mas vocês estão sendo desprezados por conta da minha honestidade. Por conta daquilo que eu cumpri aqui na terra. Porque eu tenho livrado vocês do pecado. O mundo odeia vocês por isso. E ele fala, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Então, se o mundo odeia Jesus, provavelmente você está sendo odiado agora. Eu tenho certeza. Se você é um cristão genuíno, que leva a palavra de Deus, que vive a honestidade de Jesus, você em algum momento está sendo atacado. Mas isso é bom. É bom porque isso mostra a honestidade de Jesus em nós. Isso mostra a honestidade de Jesus em nós. Deixa eu abrir mais um versículo aqui que eu deixei para trás. João 7, 11. Deixa eu ver aqui. Não. Filipenses 2:8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Voltei, né? Mas a palavra aqui do Senhor nos mostra que nós precisamos ter essas 4 características. Manso e humilde. Leal. A gente tem que ter lealdade, fidelidade, integridade e honestidade. E Jesus foi honesto até o fim. E Jesus é honesto conosco. Porque Jesus nunca falou para mim, Denis, se você me seguir, todos os seus problemas acabarão. Denis, se você andar junto comigo, todos os seus inimigos
serão eliminados. Todas as pessoas que levantam contra você serão eliminadas. Você vai viver uma vida assim, sem nenhum problema. Não. Jesus, com a sua honestidade, falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo por nós, então nós também somos vencedores, mas a gente vai ter aflições aqui, vai ter situações difíceis, vai ter que pagar conta, os boletos estão chegando, as faturas estão chegando, um filho que vai mal na escola, alguma coisa acontecendo, a doença vai acontecer. Mas a gente entende que com ele é muito mais fácil passar. Já contei inúmeras vezes aqui problemas que eu já passei. E com ele é muito mais fácil de passar. Porque com ele eu tenho que ser humilde, manso e humilde de coração. Eu tenho que ser leal ao propósito de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem que ser fiel até a morte. E a gente tem que ser honesto, cumprindo todos os mandamentos de Deus para que a gente alcance a paz, que a gente alcance a salvação. Então, guarde esses ensinamentos, guarde essas características de Jesus no seu coração e coloque em prática. Eu garanto que sua vida será bem melhor. Já aproveita, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu sininho, aperte o sininho de notificações aqui, não é deixar o sininho de notificações. Aperte o sininho para você receber os novos vídeos e deixe o seu comentário. Se você tem aprendido com as palavras que eu tenho trazido aqui, os estudos que eu trago aqui para vocês, deixe os seus comentários. É lógico que a gente vai aprendendo, é um embaraço aqui às vezes que colocar um versículo, porque isso aqui faz parte. O ser humano está sempre aprendendo. Mas o importante é que eu estou aqui tentando e trazendo para você a palavra daquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus abençoe sua vida. Compartilhe o Café com Cristo com mais pessoas nos grupos de oração. Deixe o seu pedido de oração aí que a gente vai orar. Deus abençoe sua vida.